Olá, vamos trabalhar um pouquinho agora sobre o feudalismo, que é um sistema um modo de produção que ocorreu na Europa a partir do século V ao século XV. Para a gente entender um pouquinho sobre esse sistema que é o feudalismo, a gente tem que voltar um pouquinho lá em Roma, sobre os romanos, e os romanos criaram-se um grande império dentro da Europa. Eles conquistaram uma vasta extensão territorial. Em todo o poder era centralizado na mão dos reis, dos imperadores. O poder era centralizado na mão do rei. Quando os povos bárbaros, em 476, que corresponde ao século V, quando eles invadem o Império Romano, saqueiam o Império Romano, esse Império Romano vai entrar em decadência, ele vai acabar. Vou falar dessa forma para vocês entenderem. Então, ele entrando em decadência, as cidades vão ser saqueadas, várias pessoas vão ser mortas, vão roubar tudo, os bárbaros. E esse povo vai deixar a cidade e vai para o campo. Mas quem eram esses povos bárbaros? Na visão dos romanos, esses povos eram bárbaros porque eram povos que não tinham a mesma cultura dos povos romanos. A cultura deles era bem diferente, porque os romanos achavam que os bárbaros eram um povo selvagem, porque não tinha crença, eles não eram cristãos, eles não falavam o mesmo dialeto, a mesma língua dos romanos, então por isso que eles eram considerados de bárbaros. Então, a partir do século V, forma na Europa o sistema feudal, que é o feudalismo. Esse sistema feudal é um modo de produção, um sistema político, econômico e social também que vigorou na Europa até no século XV, até 1500. Vamos continuar e vamos falar um pouquinho agora, que vocês entenderam o que é o conceito do feudalismo, o que foi o feudalismo, vamos falar sobre a economia. Como que era a economia nesse sistema feudal? Então, a economia era uma economia agrária, rural, porque a população deixou a cidade e foram para o campo. Então, todo o modo de produção era agrário. Então, é como se passasse todo o poder que se tinha na cidade fosse para o campo. Não era uma economia comercial como nós temos hoje, então era uma economia agrária e autossuficiente. As pessoas plantavam, mas apenas para a sua subsistência. Elas não plantavam para o desenvolvimento do comércio. O que era o feudo? O feudo era a unidade de produção, o feudo era a terra, e essa terra ela tinha um dono, que era o senhor feudal. Então, nesse período havia um pouco uso de moeda, porque a moeda ela não é igual nós temos hoje, uma moeda única que vale todo o território nacional. Então, porque cada feudo tinha sua própria moeda, o comércio era bem reduzido, principalmente era feito na localidade, no feudo, era feito mais principalmente na base da troca. Tecnologia era bem rudimentar, então funcionava dentro desse feudo um sistema trional, um sistema trional de rotação de cultura. A gente vai ver lá na frente o que era esse sistema trional de cultura, Era para preservar o solo. Então, olha, como que eu posso mostrar para vocês? Olha, é como se aqui eles dividissem o solo em três partes. Então, olha, uma parte desse solo eles plantavam trigo, na outra cevada, e em uma outra parte descansavam. Aí eles revezavam. Aquela parte que estava descansando, eles trocavam, plantavam o trigo. Aonde tinha plantado o trigo na primeira parte, descansava. E assim vai revezando para dar tempo do solo descansar. Então, como eu falei para vocês, o feudo era a unidade de produção, que era a terra. Era um sistema amonetária, porque a moeda não tinha tanta importância, porque eles produziam para a sua sobrevivência, por isso que cada feudo era autossuficiente.
Aqui é um exemplo de feudo, né? Uma imagem para você mostrar como que era o feudo. Dentro desse feudo, né, tinha o castelo, a igreja, a moradia dos senhores, né, dos nobres e a casa dos vassalos também. Olha, aqui também é outro exemplo do feudo, que a gente vai olhar aqui depois. Lá na frente a gente vai analisar como que era esse feudo, como que era dividida essa terra dentro do feudo. Mas a gente vai ver agora sobre os grupos sociais, né? Dentro do sistema feudal, então a sociedade era estamental, era por ordem de nascimento. Então tinha nobres, clero e servo. Né? O nobre e o clero eram os povos privilegiados, né? Os servos era quem trabalhava. Olha aqui para você, essa é uma pirâmide para vocês entenderem melhor. O rei ficava no topo da pirâmide, mas só que o rei não tinha importância, né, como ele tinha lá no Império Romano. Ele perde essa importância dele, mas ele vai continuar existindo. Porque quem vai mandar mesmo é a nobreza feudal. Tinha o clero, que eram os membros da igreja, e tinha o povo, né, que eram os servos, os trabalhadores, os vilões, os camponeses. Esses eram os servos. Para que, olha, o padre servia para quê, na opinião deles? Rezar, né, cuidar do lado espiritual. Os nobres eram para proteger, os nobres eram que participavam de guerra, de combates. O servo trabalhava para sustentar quem? A nobreza e o clero. A igreja, nesse período, ela tinha uma importância enorme na nossa vida, né? Até hoje, como tem, só que naquela época, ela manipulava a forma de pensar, né, de agir da sociedade. Porque a igreja ela interferia na política, na economia e na vida social e espiritual, né, das pessoas. Então ela tinha um controle enorme sobre a sociedade naquela época. Agora existiam as relações vassálicas, né, que eram os sucerâneos e vassalos. Os sucerâneos eram o dono da propriedade, né, o vassalo é quem recebia a propriedade desse sucerano. Só que quando fala sucerano, era o dono da propriedade. Quando fala vassalo, era como se fosse o servo, mas só que vassalo não se tinha só o servo. Tinha nobre que não tinha bem nenhum, mas ele era nobre porque nasceu na família de nobre, mas ele era pobre. Mas ele fazia a relação de vassalagem para conquistar a terra. Por exemplo, se eu doei um pedaço de terra para um vassalo, esse vassalo tinha que dever obediência a mim, fidelidade à minha pessoa, que eu doei a terra para ele. Então eu dava proteção para esse vassalo, mas em troca ele era fiel à minha pessoa e devia-se obediência à minha pessoa. Então essa era uma forma de vassalagem. Mas para tudo isso, para ocorrer essa cerimônia de vassalagem, então havia um juramento. E ele jurava, né, com a mão em cima da Bíblia, né, que ia ser fiel ao sucerano, esse vassalo, e que ia respeitar esse sucerano. Aí, quando passava tudo isso, eles davam um beijinho no rosto, para comprovar essa fidelidade que eles faziam. Ó, aí está aí, ó, o sucerano, que é esse homem de coroa, que é o dono da terra, e está o vassalo, que é o nobre, mas também está jurando fidelidade a esse sucerano que era rico, outro nobre, uma nobreza feudal. Olha, nobres e senhores feudais, né? A terra, nesse período do sistema feudal, era a principal fonte de riqueza. Hoje nós sabemos que o que é uma fonte de riqueza para nós hoje? Uma fonte de riqueza para nós hoje é o acúmulo de bens, né, de dinheiro. E naquela época mostrava que quem tinha dinheiro, quem era rico era quem possuía terra, né, feudo. Então essa pessoa era rico. E hoje para nós a riqueza ela vem com o acúmulo de bens, de materiais, de dinheiro. Agora, o senhor feudal, que era dono da terra, ele mandava em tudo dentro do feudo. Ele fazia justiça, criava o seu próprio exército, tá? Ele que comandava a política, tudo era o senhor feudal. Olha, aqui o feudo funcionava dessa forma. Eu não vou falar aqui, vou mostrar a imagem para vocês e para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá?
Olha aqui, ó, manso senhorial. O que era o manso senhorial? O feudo era dividido dessa forma. O manso senhorial é onde ficava a terra do senhor feudal. Aqui o servo trabalhava de 3 a 5 dias, nessa parte da terra, produzia para o senhor feudal. Aqui é o manso servil, que é a terra do servo, que o servo ganhou para trabalhar. Então, tudo que ele produzia nessa terra, 3/4 da produção era dada para quem? Para o senhor feudal. E aqui era o manso comunal. Quando fala manso comunal, o nome já diz, né? Que era comum de todos. Mas só que quem tinha mais privilégio nessa terra eram os nobres, porque era uma área onde você podia colocar o gado para pastagem, onde você poderia caçar, e quem tinha o direito da caça eram os nobres. Tá? Então, fala comum de todo, mas não era comum para todos. Né? Ninguém tinha os mesmos direitos. Isso aqui era uma casinha do servo. Né? Como que era a casinha do servo? Manso servil. Aqui é os deveres, né, dos senhores, os deveres do servo para com os senhores. Ó, o servo ele praticava a corvéia, né? A corvéia demonstrando que o servo tinha que trabalhar de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. A talha era dar 3/4 da produção para o sucerano, que era o senhor feudal, ou poderia ser o nobre, tanto faz. E a banalidade é o pagamento em espécie pela utilização de instrumento. Como que é isso? Vamos dizer que eu sou o senhor feudal e tenho um moinho na minha terra. Moinho de moer trigo. Então eu tenho o meu trigo, né? O servo tem o trigo dele, mas não tem o moinho. Então ele vai usar o meu moinho. Então se ele usou o meu moinho, ele vai pagar pelo uso do moinho. Então a vida do servo era dura. Ele tinha muito que fazer, né? Muitos deveres para com o senhor. O tostão de Pedro é você pagar 10% da produção para a igreja. É como se fosse o dízimo hoje. Olha, paga 10%, né, do que você ganha, do que você tem para a igreja, né, devolva para a igreja. Então, esse é o que a gente tem até hoje dentro das instituições religiosas. A formariagem era o seguinte, era a noite de núpcias do vassalo, e, na verdade, era do sucerano. Por exemplo, se eu fosse um servo caseiro, mas aí a noite de núpcias não era minha, era do meu sucerano, é do senhor feudal. Então, é engraçado, né? Já pensou se isso fosse igual, se hoje fosse igual nessa época? O povo estava enrolado, não tinha noite de núpcias, né? Quem tinha era o seu patrão. Então, aqui, pessoal, a gente vai voltar um pouquinho aqui falando sobre a sociedade, só para vocês entenderem o que é uma sociedade estamental, onde tem a hierarquia, né, clerical. Então era dessa forma. Estamental porque era dividido em estamento, em sociedades. O clero, nobreza e servo. E dentro dessa sociedade estamental, então, era difícil você ter a mobilidade social, você se mudar de posição social dentro da sociedade. Hoje, para nós, não. Hoje, se você você é pobre, mas você trabalhou, você conquistou as coisas, você vai mudando a sua posição social. Você vai para a classe média, porque você foi conquistando a coisa. Né? Foi conquistando sua riqueza, os seus bens, então você vai mudando a sua posição social. E naquela época, não. Se você nasceu na família de servo, você vai continuar sendo servo. Se você nasceu nobre, na família de nobre, você é nobre, não depende da riqueza, é por ordem de nascimento. Então, por exemplo, eu não tenho bens materiais, né? Mas, como eu tenho um curso superior, então eu pertenço à classe média. Por quê? Por causa do meu nível de conhecimento, de questão intelectual, não por questão material. Então, hoje na nossa sociedade funciona assim. Agora, dentro da política, como que funcionava a política nesse período feudal? Então, o poder é descentralizado, por quê? Porque cada feudo era independente, cada senhor feudal tinha o seu próprio poder político, militar, ele tinha o poder de julgar, então cada feudo era independente. Então, até para você atravessar de um feudo para o outro, você pagava imposto. Então, olha,
Os reis, nessa época, existiam os reis, só que eles não tinham tanto poder, tá? Porque o poder era fragmentado, era descentralizado, então cada senhor feudal tinha o seu próprio poder. E na época do rei, não. Na época dos reis, quem centralizava todo o poder lá em Roma, na época dos romanos, eram os reis. Então o poder era centralizado. E no feudalismo o poder é descentralizado. Isso aqui foi, olha, isso aqui é uma imagem só para mostrar para vocês, né, quando muitas vezes uma batalha de um feudo contra o outro, e sempre quem ia para a guerra, a maioria das vezes eram os nobres, os servos iam mais para completar o exército, tá? Isso aqui é só uma imagem para vocês verem como se funcionava. Aqui é a característica, né, do sistema feudal. Ó, as principais características são essas daqui, tá? Ó, poder político era descentralizado, ficava na mão de quem? Da nobreza feudal. A economia era agrícola, porque a economia era de subsistência, ele não produzia para desenvolver o comércio. A sociedade era estamental, era por ordem de nascimento, por isso fala poder clerical. Uma da cultura que influenciava o povo era a igreja, tanto que nessa época falava que a sociedade vivia na época das trevas, da ignorância, porque todo conhecimento quem mantinha era a igreja católica. A religião era cristã, o cristianismo como hoje, mas quem comandava era o papado, né, a igreja católica, né? Então isso foi um pouquinho sobre o feudalismo. Lógico, a gente aqui resume muita coisa para não ficar extenso o vídeo, tá? Mas ficou muita coisa ainda que a gente poderia detalhar mais para vocês, mas como para não ficar enorme o vídeo, então a gente deu uma enxugada no assunto, viu? Então aí depois eu vou gravar uma outra aula que é sobre, né, as grandes navegações, porque não está separado desses acontecimentos, apenas vai ocorrer uma transformação e que vai vir a questão das grandes navegações, né, começada por Portugal. E a gente vai ver depois no próximo vídeo, ok?